Bom dia, hoje iremos apresentar o trabalho de Sociologia, nosso capítulo é o capítulo 23 do livro didático. O título é Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, debatendo a diversidade sexual e de gênero. Os discentes que irão apresentar esse trabalho são Marta Beatriz e Vitória Kathleen. Os temas que iremos trabalhar hoje são sexo e gênero, homofobia e transmofobia, movimento LGBTQ+, no Brasil e direitos humanos. Sexo e gênero. Sexo é tudo aquilo que está relacionado às características físicas de um ser humano, o órgão sexual, o genoma, o formato do corpo, enfim, tudo aquilo que é característica relacionada diretamente à materialidade corpórea. Assim, teríamos pessoas do sexo masculino, do sexo feminino e as pessoas intersexuais, que possuem característica física de ambos. Já o conceito de gênero refere-se à construção social do sexo biológico. Em outras palavras, significa a maneira de ser homem e de ser mulher e orientada pela cultura de determinada sociedade. Ou seja, que homens e mulheres são moldados de uma determinada forma desde criança, de acordo com o ambiente que estão inseridos. A identidade de gênero é a experiência interna e individual sentida por cada pessoa, relativamente ao gênero com que se identifica, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído à nascença. Outro conceito fundamental do conhecimento sociológico é a orientação sexual. Esse conceito tem a ver por quem você se apaixona, por quem você sente atração sexual ou romântica, embora geralmente se classifique as orientações sexual em homossexual, que é uma pessoa que sente atração sexual por pessoas do mesmo gênero, heterossexual, por pessoas do gênero oposto, e bissexual, por ambos os gêneros. O desejo e o afeto são mais complexos e envolve outras dimensões para além do sexo e do gênero, de forma que há muitas, certamente mais de 3 formas de viver sua sexualidade. Agora iremos adentrar a homofobia e a transmofobia. O maior desafio das pessoas que possuem identidade de gênero ou orientação sexual diferente da dominante é vencer o preconceito e reconhecer seus direitos. Fobia é uma palavra grega que significa avenção e ódio. Logo, homofobia significa discriminação às pessoas homossexuais. Não permitir que um casal de mulheres adote uma criança pelo fato de serem lésbicas é um exemplo de homofobia. Fazer piadas e comentários ofensivos às pessoas homossexuais também. Podemos também falar da transfobia, que é a discriminação dirigida às pessoas transexuais, transgêneras ou travestis. Não reconhecer a identidade de gênero de uma pessoa trans ou dispensá-la de um processo de seleção para um emprego por conta da sua identidade são formas de transfobia. Já a bifobia é a discriminação dirigida aos bissexuais e a lesfobia é dirigida às lésbicas. Você sabe o que é comemorado no dia 17 de maio? O Dia Internacional contra a Homofobia, a Transmofobia e a Bifobia. Mas, Vitória, o que esse dia tem como objetivo? Esse dia tem como objetivo aumentar a conscientização sobre as violações dos direitos LGBT em todo o mundo. Segundo o site Brasil de Fato, de outubro de 2020 a setembro de 2021 foram registrados 375 assassinatos no mundo, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Apesar da transfobia ser crime do Brasil, desde 2019, o país é o que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo, pelo 13º ano consecutivo. O número de assassinatos de mulheres trans e travestis é o maior desde 2008, que foi o ano que deu dado começo a ser registrado esses crimes. Agora passo a fala para minha colega Marta, que irá falar sobre o movimento LGBTQ+, no Brasil. Movimento LGBT+QI no Brasil. O movimento LGBT+QI é um movimento civil e social que busca defender a aceitação das pessoas em relação a este movimento na sociedade. Apesar de não ser um movimento centralizado e organizado em mais dos seus diversos núcleos na sociedade, etc., existem inúmeras organizações ou ONGs governamentais que atuam nesse sentido, oferecendo apoio e representatividade para uma parcela dessas pessoas.
Nesse enfrentamento de onda de preconceito e ódio, o movimento LGBT age em busca da igualdade social, seja por meio de conscientização das pessoas contra a bifobia, homofobia, lesbofobia e transfobia, seja pelo aumento de representatividade das pessoas LGBT nos mais diversos setores da sociedade, artístico, político, econômico e etc. Bem, dito isso, agora a gente vai falar sobre os direitos humanos desses indivíduos que se identificam com essa bandeira. Os direitos humanos são diretos e inerentes a todos os seres humanos, independente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idiomas, religião ou qualquer outra condição. Isso é garantido pela nossa Constituição. Através de muita luta, hoje, os direitos LGBTQI são reconhecidos por parte dos direitos humanos, visando a proteção e a garantia da dignidade para todas essas pessoas da comunidade LGBTQI. Assim, esses direitos buscam garantir que todos os fundamentos dessa população sejam iguais perante a justiça e em questões de liberdade e etc. A partir do reconhecimento desses valores e desses princípios de dignidade, devemos todos respeitar, como dito na nossa Constituição. Bem, no seguinte slide, tem alguns relatos para vocês. Aqui a gente tirou do site g1.com da Folha de São Paulo. São episódios que ferem diretamente o que eu acabei de falar. Primeiro, assassinato de pessoas LGBTQI cresce 44% em São Paulo, segundo o relatório. Segundo, família denuncia preconceito contra aluno de 11 anos após sugestão de trabalho com o tema LGBTQI em grupo da escola. Bem, vejamos. O reconhecimento desses direitos é recente, como eu já havia dito. Por longos anos, a comunidade LGBT não só foi negligenciada pelo Estado na garantia de seus direitos fundamentais, como também foi excluída da sociedade civil, sofrendo todas as formas de discriminação e preconceitos, como essas que a gente acabou de ver, sendo também, muitas vezes, atos de violência, alvo de violência e também de crimes hediondos e etc. Bem, para encerrar essa exposição de conhecimentos, ficamos com a seguinte renomada frase: aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de todos, como diz a nossa Constituição. Aqui estão as seguintes referências, da onde a gente tirou essa informação e da onde a gente elaborou as seguintes sínteses para expor aqui para vocês. Muito obrigada pela atenção.